Apesar de continuar a haver muita maturidade, muita gente com 30 e muitos anos. Claro, mas basta pegar naquilo que estamos a dizer para que as pessoas compreendam esta mudança desta juventude enquanto eram sub-23 e quando chegam ao World Tour começam logo a ser ciclistas ganhadores. Pegámos em Remco Evenepoel e Pogačar. Remco Evenepoel nunca ganhou uma volta à França do Futuro, mas aconteceu com o Bernal. Bernal ganhou em 2018 a volta à França do Futuro e 2 anos à frente estava no World Tour a ganhar a volta à França. Isto 2 anos, Bernal em 2 anos. Marca. De facto, Bernal também foi muito jovem que apareceu, mas lá está, por acaso podíamos ter referido também o Bernal neste lote. E depois o Bernal teve o azar, tudo bem, acabou depois por ganhar uma volta à Itália, depois teve o azar e ainda há pouco dizia o Geraint Thomas, nós depois acabamos por não referir porque fomos por outro assunto, mas o Geraint Thomas dizia, este é o primeiro ano que o Bernal tem até agora sem sentir dores, depois daquela queda, daquele trambolhão, ele tem corrido permanentemente com dores, esteve quase a acabar a carreira, aliás, o Bernal esteve às portas da morte, esta é que é a realidade. Claro, mas realmente o Bernal merece também esse nosso realce de ciclistas que chegam rapidamente ao World Tour e começam logo a ganhar. Pogačar foi logo outro exemplo em 2018, ganha a volta à França do Futuro, em 2020 ganha a sua primeira grande volta, depois passou o interregno de Tobias Foss, que prometeu muito em sub-23 e desapareceu, apesar de ter sido campeão do mundo de contrarrelógio já no pelotão de elites, o Tobias Johansson, que é sempre um ciclista válido, o Uijtdebroeks prometeu, mas ainda não convenceu, e depois, chegando a 2023, temos o Isaac Del Toro, que dentro de um país quase sem tradição no ciclismo, é aclamado como um super atleta que, de um dia para o outro, em talvez 24 ou 36 horas, em vez de haver uma equipa chamada UAE, ele tinha 10 ou 11 equipas atrás dele para o contratar, e ele acabou por ficar na UAE porque já havia esse interesse por parte do mexicano. Agora temos o Seixas. E agora temos o Seixas, porque o Seixas ganha e pelo meio ficou o Joseph Blackmore, que é um ciclista britânico que de repente desapareceu. Não sei porquê, não sei se o Gonçalo tem essa informação, o que é que se anda a passar, porque ele mal corre dentro da sua equipa, mas no ano passado ganhou a Volta à França do Futuro o Paulo Seixas, vindo de Júnior, chega a sub-23 e ganha logo automaticamente a Volta à França do Futuro e já está aqui a discutir a Volta à França. E isto é a juventude que temos e podíamos nomear mais alguns, como Vidar, como Pablo Torres, como o próprio Giulio Pellizzari, que são ciclistas que estão num nível extraordinário já, o próprio Piganzoli, que está aqui na Visma e que fez uma grande volta à Itália. Aquilo que eu sei do Blackmore é que ele tinha um problema no joelho, tinha uma dor regular, por acaso ainda há dias estive a ver isso do Blackmore, porque de facto foi um ciclista que desapareceu, este ano acho que ainda não competiu. Sim, só fez os nacionais de estrada do seu país e nem terminou a corrida. Sim, são problemas físicos, é um corredor que ainda tem tempo, assim que resolver esses problemas, mas houve muitos outros que, não tendo ganho, foram aparecendo, não é? Os italianos que o digam, o Pellizzari, Piganzoli, todos eles foram ciclistas de referência, quer no Giro, quer na Volta à França do escalão de sub-23, ou no Giro Valle d'Aosta, que também se está a correr estes dias e que até acabou com mais um nome que fica aí, e este até nos interessa porque fala português, que é o Henrique Bravo, um ciclista brasileiro que está dentro das fileiras da Soudal Quick Step e que é mais um que tem muitíssimo bom ar, muitíssimo boas perdas para poder vir muito em breve também estar aqui, seja na Volta à Itália, na Volta à França ou Volta à Espanha, porque eles realmente aparecem cada vez mais cedo. Outra diferença muito grande em relação àquilo que acontecia antigamente e que também ajuda a explicar o porquê destes atletas estarem agora muito mais aptos a competir cada vez mais cedo, é que antigamente não havia equipas satélite e a questão das equipas satélite veio mudar um pouco o jogo. Primeiro porque retira a outras equipas continentais a possibilidade de fazer aquilo que sempre fizeram, que era desenvolver ciclistas, e isso provoca, de certa forma, uma crise muito grande na base da pirâmide do ciclismo. E segundo, faz com que os ciclistas da equipa sub-23 e em muitos casos até os atletas de júniores, porque também há equipas satélite júniores que boa parte das equipas do World Tour já têm, seja equipas próprias, seja por protocolos com outros projetos, mas isto faz com que faz-me lembrar um bocadinho aquilo que é o tão aclamado modelo de formação super bem sucedido do Barcelona através das suas academias, e quando um corredor chega à equipa do World Tour, assim como um futebolista do Barça, quando chega à primeira equipa, traz uma metodologia de treino, uma filosofia de jogo, e isso
pois queima etapas, não é? Ajuda a queimar etapas e hoje em dia os corredores, quando chegam ao World Tour, se já estão há 2, 3, 4 anos dentro da mesma estrutura, mesmo que não compitam sempre com os profissionais, quando estão preparados para fazer a sua transição para o profissionalismo, estão completamente identificados com aquilo que se lhes pede. Estão formados praticamente e, portanto, prontos para atacar, para ganhar, se tiverem depois a qualidade necessária nas pernas, porque essa também é uma grande diferença. Por vezes havia muita qualidade que certamente estaria escondida em ciclistas que, pela hierarquia, teriam de ir andar para trás e para a frente a buscar bidões e que depois apareciam mais tarde como sendo, quem sabe, grandes vencedores ou então projetos falhados. Há um caso também que é paradigmático, isto quando vemos aqui Jan Tratnik na parte de trás a trocar de bicicleta, um furo, e continuamos a ver sempre a Education First. A Education quer à força toda colocar alguém na frente. E acho que neste jogo do tentar romper o cerco da Education First, mais valia aos homens da frente esperar que a Education First chegasse, porque a Education não vai baixar os braços enquanto nos apanhar. E estão a tirar tempo à frente da corrida, há pouco eram 20 e tal segundos, agora são 13. E estão todos a ficar desgastados, o trabalho que o grupo da frente está a fazer não está a servir para nada, porque a Education vai lá chegar sim ou sim, e não sei se não valia mais a pena esperarem por eles. E com tudo isso, a UAE vai agradecendo, porque não trabalha nada e daqui a pouco tem a equipa toda preparada para controlar o resto da etapa. Nem mais. Quanto mais tarde começar a etapa, por assim dizer, para os homens da geral, melhor para eles. Quem é capaz de não estar muito satisfeito com isto? Se calhar é a equipa da Visma. Bem, a Visma está satisfeita porque não colocou ninguém na frente e, portanto, eles querem colocar alguém na frente. Tem, aliás, 2 elementos ali na frente. Querem colocar alguém na frente porque querem ter fuga com elementos presentes. Só queria concluir em relação àquela injustiça que durante tanto tempo foi feita em relação a alguns ciclistas que eram obrigados a trabalhar para outros porque a hierarquia assim dizia. Houve o caso mais paradigmático de todos, foi Christopher Froome com Bradley Wiggins. Froome a fazer sinais para o Wiggins: anda lá então, como é que é? Não sou eu a trabalhar para ti? Aquilo na altura soou um bocadinho a humilhação do próprio Froome em relação ao Wiggins. No final o Wiggins ganhou essa corrida e de para a frente vimos o que era o Froome. O Froome era um vencedor de volta à França, ganhou 4, podia ter ganho 5, 6, mais até se não tivesse tido o problema que teve, queda e depois mudança da equipa. Mas quando mudou de equipa para a equipa da Israel, já era um Froome que vinha em segunda mão, passa a expressão. Sim, já depois de ter tido o acidente. Claro, aquele acidente do Dauphiné que lhe estraga completamente o final de carreira. Mas já agora, retomando só o tema dos jovens, mais da atualidade, acabou há dias o Tour de France Júnior, é uma prova que se chama Un Bouger Vingt-Romy, o Tour de Vingt-Romy, para os amigos. Só uma nota, entretanto acabou a fuga, porque a equipa da Education First conseguiu o mesmo e agora temos novamente tentativa com Carapaz, com Valentin Paré-Panther, portanto a luta pela montanha, por posicionamento dos homens da montanha na frente, começa a ser feita aqui, depois com Luke Plapp, ainda com Mathieu Jorgensen. Conclui, Gonçalo. Não, ia só falar da questão do Tour de France Júnior. Porquê? Primeiro porque tivemos 2 portugueses no Tour de France Júnior e as pessoas em casa estão sempre a pensar quem é que vão ser os próximos a chegar lá fora, pois nós nunca sabemos, até que eles realmente lá chegam, mas podemos dizer que houve 2 a correr o Tour de France, o Gonçalo Costa dentro da equipa da Decathlon, que é o primeiro português dentro da equipa da Decathlon, pelo menos em termos ciclista, em 32 anos de existência da estrutura. Quem sabe se até pode vir um dia mais tarde a ser colega do Paulo Seixas, não fazemos a ideia. E o outro é o Tomás Mateus, que também é um ciclista que andou muito bem nesta prova. O Gonçalo Costa esteve no apoio ao seu líder, ao Sef Van Kerkhoff, mas o Tomás Mateus acabou por concluir muito bem a corrida nos 20 primeiros. Portanto, também no Tour de France Júnior nós tivemos uma palavra a dizer e a vitória foi do espanhol Benjamin Oval, que já tem contrato com a Ineos para os próximos anos. Ainda não chegamos a meio da etapa, estamos quase a chegar a meio da etapa de 184 km, os ciclistas já percorreram qualquer coisa como 80 km. Estamos numa fase intermédia, depois de uma parte inicial mais montanhosa. Estamos aqui numa fase onde é verdade que se desce, mas também se sobe. Não são subidas longas, não são descidas muito complicadas. Então vai a rolar a grande velocidade. Não há fuga praticamente, são 8 segundos. Este não é o melhor terreno para formar uma fuga. A fuga anterior foi anulada e começa a aparecer, Paulo Martins, que a fuga a acontecer vai ter muito pouca margem. Portanto, isto quer dizer que a fuga se calhar hoje não tem grandes oportunidades.
e por isso mesmo é que se calhar também ninguém tenta ir com o Vinokurov nesta fase já. Mas a Education First trabalhou tanto para tentar anular a fuga, vai ter de tentar outra vez. Sim, é uma equipa que vai tentar. Ainda há pouco o Gonçalo fazia referência realmente que não tem os argumentos e as forças de ciclistas de outras equipas, mas é uma equipa que ainda assim nós vamos vendo o historial nas grandes voltas e desde 2016 com consistência eles ganham pelo menos numa das grandes voltas uma etapa ou mais do que uma etapa, e isso é extraordinário porque nem todas as equipas do World Tour se podem gabar que em 10 anos de projeto conseguem ganhar pelo menos sempre em alguma das grandes voltas, e a equipa da F-Education consegue o fazer. Em relação àquilo que se está-se a passar, pois não é fácil, e nós tínhamos dito que depois da passagem da terceira categoria o terreno ia ser muito rápido, não se dando a fuga nessa subida dificilmente iria acontecer neste período da etapa, e nos próximos quilómetros sinceramente não acredito que vá acontecer. Talvez daqui a 10, 15 quilómetros haja nova oportunidade para que a fuga possa ter sucesso, mas é como dizíamos há pouco, a UAE até agora praticamente nada fez, segue na roda de quem tenta atacar, de quem tenta se movimentar, quem não consegue estar nos cortes acaba por perseguir e fechar espaços, como foi o caso da F-Education, e vai facilitando a vida a quem quer uma corrida rápida e pensa na vitória da etapa. Eu acredito que Pogačar quer vencer, acredito que o próprio Vingegaard, mesmo sem o poderio do seu coletivo, estará satisfeito com esta média de quase 48 km por hora que a etapa está a ter nesta primeira fase, com quase 2 horas de corrida, porque querem corridas duras. Eu acho que são dois ciclistas que, pelo historial que têm aqui na Volta à França, querem o mais rápido possível. São ciclistas com endurance, são ciclistas que gostam de subidas longas como a última que vão ter no dia de hoje, a subida exigente, e vão fazer testes. Pogačar provavelmente vai querer meter mais tempo na concorrência e ganhar mais uma etapa de camisola amarela e tornar-se cada vez mais o ciclista na história que, com a camisola ou com o título mundial, porque ele não corre com a camisola do arco-íris, mas com a camisola do arco-íris já está à frente de Eddy Merckx nesse campo, com mais vitórias na Volta à França, e hoje quer carimbar mais uma. E no caso do Vingegaard, nós sabemos que ele é um ciclista que gosta de corridas com este perfil de etapa final, que gosta de corridas muito duras, que venha tudo asfixiado. Agora resta saber se fisicamente ele vai conseguir corresponder, porque é aquilo que nós temos vindo a debater hoje e em outros dias, é que Vingegaard não está a mostrar a superioridade sobre a concorrência que está a lutar pelo segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Hoje vamos ver, hoje é uma prova de fogo também muito grande e importante para o dinamarquês. Tendo em conta o perfil do final da etapa, dos últimos 50 km, são subidas muito íngremes. Todas as subidas do final da etapa são íngremes. A primeira tem 5 km a 11%, a segunda tem 2 km a 7,6% e a última tem 11.300 metros a 9%. Portanto, são subidas muito íngremes. Quais são os ciclistas daquele top 10 que se adaptam melhor e quais os que se adaptam pior? Não vale dizer Remco Evenepoel, já sabemos. Evenepoel é dos que se adapta pior. Bem, vou ter de atirar a carta para cima, então vou ter de chamar alguém, já que ninguém se quer pronunciar. Eu estava em off, estava a responder e estava com o botão desligado, Luís, peço desculpa. Mas no caso do Pidcock, é nessas subidas, pelo desgaste, não porque ele não consiga estar no grupo principal, mas depende, lá está, nós não sabemos como é que ele está a recuperar depois de 2 dias muito intensos, um dia de fuga. Ontem voltou a estar na frente da corrida de uma forma surpreendente, acabou por pagar isso, descendo na geral. E passou menos de 24 horas desde daquilo que ele ontem teve, mais uma dureza. E portanto, para mim é a minha dúvida nessas duas subidas que o Luís faz referência, principalmente a contagem de primeira categoria que é muito dura. Se for intensificada a corrida por algumas das equipas, se Pidcock vai se manter no grupo. É a única, eu acho, que pode ceder, se houver cedências do top 10, para mim Pidcock. É que aquela subida que vamos ter a 35 km do final, o Col de la Croisette, é muito dura, não é? É uma subida que podemos comparar quase com o Côte de la Redoute, na Liège-Bastogne-Liège, porque tem, digamos que uma dimensão mais ou menos parecida. O Côte de la Redoute é 1 km mais curto, são 4.600 metros a 11%, é duríssima, tem partes a 12%, quase 13% de inclinação.
é a subida que está antes da contagem em terceira categoria, que também não é fácil e que depois leva ao Plateau de Solaison. Portanto, eu diria que até aí realmente todos os corredores que estão nos 100 primeiros lugares têm a obrigação de poder passar essa subida. Fico sempre com a dúvida em relação ao Isaac Del Toro, porque embora ele depois no final consiga recuperar e tenha uma capacidade de sofrimento tremenda, não vi ainda Isaac Del Toro neste Tour com aquele domínio que teve, por exemplo, no Dauphiné, onde ele ganha esta etapa que hoje estão a fazer. Na altura era uma etapa que não era totalmente igual para trás do Plateau de Solaison, tinha outras contagens, tinha até mais acumulado, mas nesse dia controlou completamente. Arrancou 8 km e 800 metros do final, ainda esta manhã foi rever a etapa. O Juan Ayuso era o grande candidato também a tentar tirar a vitória ao Isaac Del Toro, levou 1 minuto e veio sempre a aumentar a diferença. Primeiro foram 30, depois 40, depois 50 segundos, até que chegou a 1 minuto, e o Del Toro, que não tinha uma grande equipa nessa corrida, porque ele nesse dia contou sobretudo com a ajuda do Pavel Sivakov e do Pablo Torres, era digamos que uma UAE que não era de primeira apanha, porque o Pablo Torres ainda é um ciclista muito jovem, mas o Del Toro arrancou com uma categoria e ganhou fácil. Acabou por ser uma etapa onde ele é forçado a arrancar de muito longe, portanto não sei se o Paulo, que também fez esse dia os comentários comigo, fica com a mesma sensação, mas hoje é um ciclista que eu também vou estar de olho durante aquela fase final da etapa, a partir dos 40 km para o final, para perceber realmente se o Isaac Del Toro tem aquilo que é preciso para discutir o pódio, porque essa era outra dúvida durante o Dauphiné, saber se no Dauphiné estava alguém que era capaz de discutir o pódio, e nós temos nesta altura 2 ciclistas que lá estiveram, que efetivamente para já estão a mostrar pernas de pódio, que são o Juan Ayuso e o Isaac Del Toro. Não sei se o Paulo quer responder. Sim, em relação ao Ayuso, é um ciclista que a mim me está a confirmar, diria, o estatuto de ser um ciclista a lutar pelo pódio, de fechar um top 5. Eu acho que ficar fora do top 5 para ele seria um mau resultado, dando de alguma forma a leitura daquilo que tem sido os últimos anos de Ayuso. Se ele ficar fora do top 5, eu acho que ele não vai ficar nada satisfeito, muito sinceramente. Mas é um ciclista que nós não o vimos ainda atacar, nós não o vimos ainda a fraquejar. Temos visto um Ayuso consistente, batalhador, guerreiro, sofredor acima de tudo, e hoje é daqueles que, se eu não tivesse na mente de saber o que é que o Remco Evenepoel vai fazer, o meu segundo eleito era Ayuso. Seria o ciclista que eu quereria seguir atentamente para perceber realmente se ele está a guardar todas as poucas balas que os ciclistas da geral têm para ser gastas, se ele está a gastar o pouco no momento certo, o pouco que ele possa ter para ser deitado cá para fora no momento certo. E hoje é daqueles dias, porque ele é um bom contrarrelogista também, e se ele hoje não perde tempo em relação àqueles que lutam pelo pódio, atenção a Ayuso no dia do contrarrelógio, porque o contrarrelógio, temos vindo a falar muito da etapa de terça-feira, é uma parte inicial dura, que é preciso ter capacidade física, e depois na segunda parte em diante, com descida e terreno plano, é preciso ter capacidade física para desenvolver andamentos pesados. Estamos nesta altura a 93 km do fim, começa a formar-se efetivamente uma fuga, finalmente, e temos muita gente ali destacada. Ora, nesta altura temos a própria equipa da UAE a colocar um homem na frente, a equipa da Visma a colocar 2, Adam Yates pela UAE, Armirail e Campanertz pela Visma, depois Alex Bodin e Ben Healy da Education First, Aurélien Paré-Pendre, portanto também a equipa de Paulo Seixas a colocar um ciclista na frente. Nicolas Vinokurov foi um dos ciclistas que iniciaram, diríamos, este movimento, está na frente também, ciclista da Astana. Matej Mohoric da Bahrein, Kevin Vauquelin, mais uma vez Vauquelin na fuga, da equipa da Net Company Ineos, Mauro Schmidt da Jayco, Raul Garcia da Movistar, Brett Van Moor da Pinarello, e depois Costiu e Guillaume Martin da equipa da Groupama. Yanis Voizard tem andado muito bem, este Voizard está a menos de 20 minutos da liderança, ciclista que ainda ontem também foi dos últimos a descolar do grupo dos favoritos, ciclista suíço da Tudor
também está na fuga e completa a fuga, os 16 da fuga, Alexandre Delettre, ciclista da equipa da Total Energy. Este é o grupo que está então na frente, o pelotão está a 20 segundos, a margem é muito curta para que se diga que esta vai ser a fuga do dia, temos de ver a cabeça do pelotão para ver quem vai trabalhando. Entretanto temos aqui a atualização e já temos mais ciclistas na frente, portanto vão aparecendo, também a Egan Bernal está na frente, portanto Vauquelin e Bernal por parte da Visma, aliás da Net Company Ineos na frente. Van Wilder, atenção a Van Wilder, está a 16 minutos, é o melhor posicionado à fuga. Pidcock na frente com Brent Van Moor, mais uma vez Pidcock. Ainer Rubio também está na frente com o Raul Garcia, que já tínhamos identificado. Há portanto aqui nomes importantes a estarem na fuga, para além dos que já tínhamos referido. A etapa está a chegar a meio, daqui a mais ou menos 40 km temos o início da primeira das contagens de montanha que estão ali entaladas quase nos últimos 45, 50 km. Os últimos 45 km da etapa são muitíssimo duros. É uma etapa que, enfim, para ser o início dos Alpes, não é tão dura como algumas que vamos ter para a semana, sobretudo a primeira das etapas no Alpe d'Huez, mas é uma etapa duríssima numa subida que nem todos os corredores tiveram a possibilidade de fazer, e ontem o Jonas Vingegaard falava de como ele sobreestimou a dureza de Mark Stein, que não tinha feito o reconhecimento, e dizia que de certa forma se calhar a subida faltava-lhe um bocadinho de dureza. É importante que os corredores tenham essas sensações, e esta subida até ao Planalto de Solaizon é uma subida, por exemplo, onde o Jonas Vingegaard já ganhou. Em 22. É muito pouco conhecida, exceção feita ao Dauphiné. Mas é curioso, diz Gonçalo, mas eu só queria dizer, é curioso porque há ciclistas que ganharam no passado nesta mesma subida e que desapareceram no Tour de l'Avenir, por exemplo, 2014. Nunca o Ilya Davydenko, olha, deve ser a primeira vez que menciono o nome deste ciclista. Na altura bateu o Sam Oomen e o Miguel Ángel López, o Pierre Latour, o Giulio Ciccone, todos estes ciclistas que estavam a discutir o Tour de l'Avenir nesse ano de 2014, e este Davydenko, ciclista cazaque, desapareceu, já não corre sequer, mas ganhou um dia também no alto deste platô de Solaizon. Porque deu positivo. Foi esse o problema do Ilya Davydenko. E quando voltou à competição, voltou a dar positivo. Portanto, a carreira dele durou pouco. Está entendido. Mas esta subida é isso, esta subida é uma subida dura que faz diferenças e que já é conhecida por Vingegaard, porque Vingegaard, como íamos falando, em 2022 ganhou esta subida frente a Roglic. Na altura os dois estavam na mesma equipa, ganhou frente a Roglic com o mesmo tempo. Roglic acabou por ganhar o critério Dauphiné desse ano, mas Vingegaard pelo menos ganhou a etapa. Nessa altura se calhar ainda se davam bem os dois. Sim, isto ainda foi antes do verniz estalar na volta à Espanha. Estou a ver aqui, por exemplo, a frente da corrida com a Decathlon, com a Visma representadas. Aliás, a Visma está duplamente representada, portanto, lá estão os tais corredores satélite que podem vir a ser importantes para as equipas. Aliás, duplamente. Sim, e ali atrás está outra vez o Quinn Simmons, portanto, ali da Trek da Ayuso também tem gente na frente. A novidade no que toca às equipas da geral, ou dos primeiros lugares, é o facto de a equipa, acho que é a primeira vez que a UAE coloca ali um ciclista que tem valor para a etapa de hoje, que é o Adam Yates. Apesar do Adam Yates até hoje estar a ter uma volta à França muito longe daquilo que poderia ser o Adam Yates, ou que era o Adam Yates habitual. Vamos seguindo a etapa número 15 da volta à França. A fuga já tem gente, tem muita gente, não tem tempo. 2 minutos e 3 não é muito tempo. No meio desta gente toda, há quem possa eventualmente passar pelos pingos da chuva, mas é uma aposta arriscada. 24 ciclistas na frente, com a chegada tardia do Abel Balderstone. Veja-se na classificação
virtual. Pidcock volta a subir uns lugarzinhos na classificação virtual. Este Pidcock é estranho no mínimo. Entra nas fugas todas, ou algum dia em que ganha não sei quantos minutos e continua a entrar nas fugas. Não se percebe muito bem o que é que Pidcock vai fazer para as fugas. E diz que cometeu um erro. Portanto, ele deu uma entrevista depois da etapa de ontem. Nós falávamos do erro de Pidcock e ele próprio reconheceu que foi um erro. Não tive perna, energia suficiente na última subida. Agora, o que é que eu acho surpreendente, não sei o que vocês acham, isto é uma raridade na Volta à França, é ver a diferença brutal que há entre o 10º classificado e o 11º, e também tem a ver com o Pidcock. Pidcock está instalado no top 10. E a pergunta que eu vos coloco é simples: será que já temos os 10 nomes do top 10 da Volta à França? Porque entre o 10º, Lenny Martinez, e o 11º temos 7 minutos e a volta de 7 minutos e meio. É muito. Será que está tudo feito? Não sei, Paulo. Ainda há suspense sobre os 10 nomes do top 10? Eu diria, antes que o Paulo também possa tomar a palavra, diria que só olhando para esta situação de etapa, se calhar já ajuda a responder à tua pergunta. Porque olha, com o Bernal na frente, já não seriam 7 minutos, já seriam apenas 5. Se esta fuga ganha ainda mais tempo, pode ser um dia de subir na geral para Egan Bernal e aproximar-se do top 10, e o próprio Tom Pidcock, aproveitando estas fugas de elevador, também vai subindo, uns dias sobe, outros dias 10, mas vai se mantendo sempre lá dentro do top 10. Portanto, eu acho que as contas ainda não estão fechadas, apesar de estar muito marcada já ali aquela primeira parte da tabela, mas com Egan Bernal hoje em fuga e Ilan Van Wilder também em fuga. No caso do Pidcock, ele tem apanhado o elevador muitas vezes, mas sai sempre no mesmo patamar. Não sei o que é que ele está na frente a tentar fazer mais uma vez. Eu acho que há 4 ciclistas que ainda podem entrar no top 10: Bernal, Gega, Van Wilder e Johansson, mas não vai ser fácil, porque são todos a 7 minutos e meio, 8 minutos de Martinez. Mas eu acho que o ciclista, para a minha opinião, que dá mais dúvidas é Pidcock ainda no top 10, sobretudo se continuar a correr desta forma. Eu acho que ele nesta altura trocava um lugar no top 10 por uma vitória em etapa, mesmo sabendo o importante que é para... Eu acho que sim, acho que esta forma de correr mostra exatamente esta teoria. Já ganhou uma etapa no Alpe d'Huez, tu achas que ele troca mesmo para... não sei. Eu acho que é importante para a equipa. Acho que a equipa está sólida em termos de pontos, portanto pode perfeitamente sacrificar um top 10 e para uma equipa de segunda divisão ganhar no Tour de France, pode ser aquilo que faltava para validar o projeto, não é? Apesar de não precisar de grande validação, porque o projeto está mais do que validado, mas acho que é importante para a Pinarello, de cara ao mercado, ainda por cima sabendo que quer ir buscar corredores importantes, que têm ofertas aí preparadas para Paul Seixas, etc., milionárias. Mas acho que era importante para a equipa para ter ainda maior credibilidade. Facebook Eurosport, Manuel Almeida diz: se não houver queda de acidentes este ano, eu acho que vai haver pessoas que vão fazer bingo no top 7. Sim, também acho, Manuel. Acho que neste momento há muitas pessoas que têm o top 7 no envelope na Volta à França. Já aqui falámos dele ainda há pouco, foi o último a chegar à fuga, Abel Balderston. Vamos ouvi-lo. Abel Balderston, cuéntanos cómo sigues, cómo te sientes en tu primera Tour de Francia. Bueno, bien, está siendo duro, la verdad. Creo que es la carrera más dura que he hecho en mi vida, entonces se nota, pero bueno, disfrutándola y bueno, intentando aprovechar cuando se pueda. ¿Qué diferente es el Tour contra la Vuelta? Mucho, cambia mucho a estos días cuando se va muy rápido. Hay mucha diferencia, todo el día es súper rápido, entonces se nota bastante. ¿Crees que hay una posibilidad de la fuga hoy? Está difícil, pero siempre hay. Pero bueno, creo que hay que lucharla mucho, pero es difícil. Y finalmente, hoy es un gran día del Tour de Francia, pero también es un gran día de España, Copa del Mundo hoy. Sí, la verdad que hoy es la final y bueno, lo bueno es buen horario, así que se podrá ver. ¿Hay un plan en el equipo cómo van a ver el partido?
No, no sabemos aún, pero supongo que con mi compañero Parra, que estamos en la habitación, nos gusta bastante el fútbol, así que solamente en la habitación tranquilos. Suerte hoy, Abel. Gracias. Palavras do catalão Abel Balderston, ele que foi o último a chegar à fuga, diz que aqui na Volta à França é muito difícil, anda-se muito rápido, é muito difícil entrar na fuga, ainda assim tenta e diz também que vai esta noite assistir com certeza à final do Campeonato do Mundo de Futebol entre